A pergunta que não quer calar, quesada, você voltou de férias? Sim! Sim! Assim como Cristiano Ronaldo, estamos de volta, hein, meus queridos? Cristiano Ronaldo, que nesta terça-feira venceu, junto com a seleção de Portugal, a seleção da Irlanda, na última partida de preparação, no último amistoso antes da Eurocopa. Agora é só lá na Alemanha, 3-0 com 2 gols de 6-7. E nós vamos falar sobre esse jogo, vamos fazer uma análise aqui das últimas experiências de Roberto Martínez, falar de Cristiano Ronaldo, obviamente, falar da preparação de Portugal como um todo para essa Eurocopa. E por isso eu quero o like de vocês. Motherfuckers, senta o dedo no like e também deixa os comentários. O que vocês estão achando dessa seleção de Portugal? Será que chega para ganhar a Eurocopa como favorita? Enfim, da atuação de Cristiano Ronaldo. E se inscrevam no canal porque teremos muito conteúdo aqui durante toda a Eurocopa. Não só sobre Portugal, falaremos muito de Alemanha e de outros jogos emblemáticos em si. Portanto, vamos nessa até o final. E vamos começar, antes da análise do jogo, falando da preparação. Cara, Portugal teve 3 jogos, venceu muito bem na sua despedida, digamos assim, do solo lusitano contra a Irlanda, jogando um bom futebol, 3-0, com 2 gols de Cristiano Ronaldo e tal. Mas no principal jogo dessa preparação, Portugal falhou. Perdeu da Croácia. Eu não preciso aqui ficar falando da qualidade da Croácia, é um time semifinalista de Copa do Mundo, time que eliminou o Brasil recentemente, tem ites e mais ites, inclusive Modric, que vai para o seu 5º campeonato europeu, para sua 5ª Eurocopa, mas era expectável que Portugal conseguisse derrotar a Croácia e ganhasse aí um ânimo, um fôlego maior ainda para chegar na Eurocopa, não apenas como candidata, mas como favorita. E eu acho que nesse quesito Portugal falhou. A Croácia é uma seleção muito interessante, que domina muito bem as ações no meio-campo e conseguiu se impor perante Portugal. Não foi um jogo desastroso, mas falhou o grande teste desta preparação. A seleção da Irlanda é uma seleção muito simpática. Os caras têm a Guinness, os caras têm muita coisa lá, boa, já morei lá, todo mundo sabe aqui, mas é uma seleção muito fraca, que inclusive não está na Eurocopa. Não tira o mérito de Portugal ter jogado bem e tem que jogar bem contra as seleções mais fracas e vencer de forma contundente. Não tira o mérito. Mas o grande teste era contra a Croácia. Dito isso, eu acho que o Roberto Martínez, e especialmente as lideranças dentro dessa seleção, precisam se impor nesse momento, porque grandes seleções a nível individual muitas vezes não ganham lá na frente. Quer um exemplo? Portugal em 2016. Às vezes a coletividade, todo mundo remando para o mesmo lado, a solidariedade dentro de campo, quando o seu companheiro está em apuros, você correr mais e mais e mais por ele e vice-versa, e depois outro também vir ajudar, enfim. E essa fome, às vezes, é mais importante, inclusive, do que o quesito individual. Porque a individualidade, cara, essa seleção de Portugal dá para montar 3 seleções, tá? 2 muito fortes, que seriam um jogaço se jogassem contra elas. Isso tem sido falado aqui em Portugal depois de uma entrevista para a RTP do José Mourinho, né? Falando sobre a qualidade do time titular da seleção portuguesa e do time reserva, tanto que a gente tem aqui várias discussões quem deve ou não ser titular. Mas a verdade é que coletivamente a seleção precisa se comprovar dentro dessa competição e precisa se doar. E por isso que as lideranças são tão importantes. E nem só estou falando do Cristiano Ronaldo, mas, por exemplo, a presença do Pepe. O Rubem Dias disse uma parada muito, muito interessante depois do jogo contra a Croácia. Às vezes, resultados e performances como essa são boas para descermos um pouco a terra. Ou seja, os jogadores da seleção, individualmente falando, estão nos maiores clubes do mundo. Sabem o quão eles são bons. Sabem no treino, sabem nos jogos, sabem individualmente. Mas precisam entender que numa competição de tiro curto, cara, é muito mais que apenas qualidade individual. Né? É coração, é experiência, é fôlego, é fome, é vontade. Então eu acho que vai por aí.
o trabalho agora, porque o trabalho tático, estratégico, me parece que está bem feito. Portugal fez umas eliminatórias para essa Eurocopa magníficas. O time jogou muito bem contra seleções não tão boas, é verdade, mas não deu margem ao azar. Foi muito bem durante todo o percurso, com números espetaculares, inclusive. Nos últimos jogos, vem sofrendo mais gols. E o próprio Cristiano Ronaldo disse hoje, né? Seleções precisam perder, times precisam perder para aprender com seus erros. E talvez esse jogo da Croácia vá um pouco nesse sentido. Falando um pouco sobre o jogo de hoje, tá? Não dá pra gente falar que hoje é o time que vai jogar na estreia de Portugal na Eurocopa, porque ele fez muitas mexidas, o Roberto Martínez, inclusive na estrutura do time. Portugal estava jogando num 4-3-3, algumas variações táticas no que eu vou falar aqui, tá? Mas basicamente um 4-3-3 com 2 zagueiros e 2 laterais de origem, sem segredo, e jogou contra a Irlanda com 3 zagueiros, num 3-4-3, né? Com 3 zagueiros muito bem na construção, né? O Gonçalo Inácio de um lado, o Pepe mais centralizado, até como zagueiro de sobra, para controlar a profundidade, e o Antônio Silva pelo outro lado. Você tinha o João Cancelo jogando pela esquerda e tinha na direita o Dalot. Então era um time que conseguia se defender com 5 jogadores, mas atacava muito a profundidade com esses caras. E lá na frente também algumas mexidas além do meio campo. Palhinha não jogou, por exemplo, o Bernardo Silva não jogou, jogou com o Rafael Leão de um lado, o João Félix mais centralizado, já vou falar sobre isso, e o Cristiano Ronaldo caindo pela direita, ora ocupando o espaço pelo meio, o Bruno Fernandes atrás deles, enfim, como eu disse, né? A seleção é tão boa que tem tanta boa peça que dá para você brincar com o repertório. E durante todas as eliminatórias, o Roberto Martínez fez testes em relação a isso, tá? Não é a primeira vez que Portugal joga com 3 zagueiros. E deu certo, assim, tanto no processo de construção, porque a Irlanda também jogou com 3 zagueiros, mas se defendia num 5-4-1. No processo de construção, a Irlanda foi para cima e tentou fazer uma pressão alta, e Portugal conseguiu, especialmente nos primeiros 30 minutos de jogo, sair muito bem dessa pressão, acionar a velocidade dos seus jogadores, muito caindo pelo lado esquerdo pela qualidade que tem por lá, né, com João Cancelo e Rafael Leão. Ficou um pouco capenga esse sistema ofensivo, mas foi compensado porque o Cristiano Ronaldo muitas vezes caiu pela direita, o João Félix se movimentou muito bem. Eu acho que o João Félix foi o grande destaque do primeiro tempo, não só pelo gol que abre o placar, mas pelas movimentações. Ele conseguiu fazer uma leitura muito interessante dos espaços e ele girou e trocou com o Cristiano Ronaldo várias vezes, e ora também puxando essa transição ofensiva com muita qualidade, chegando ali no corredor central para finalizar. É um jogador inteligente. O problema do João Félix não é bola, o problema do João Félix é concentração e constância. É um jogador que some muitas vezes e outras é muito bom. A gente já sabe disso há muito tempo e talvez até por isso não vai ocupar o posto de titular nessa seleção, né? Apesar da sua qualidade. Porque voltando o Bernardo Silva, você tendo o Bruno Fernandes no meio campo, com Palhinha voltando, um outro volante, talvez o João Neves ganhe essa vaga, o João Félix vai acabar perdendo essa oportunidade. Mas foi não foi um cartão de visitas, né? Mas foi um bom cartão de despedida para a Alemanha, né? Foi muito bem na primeira etapa, tanto que o jogo de Portugal passou por ele. E passou também muito pelas movimentações do Cristiano Ronaldo. Eu estava no Twitter comentando o jogo e eu falei, pô, o Cristiano Ronaldo está conectado com o time. Nesse retorno, né, ele consegue entender a dinâmica do time. Não é aquele jogador que fica lá fixo dentro da área, esperando e reclamando toda hora para receber a bola, e sim é um cara que está saindo, associando com os seus jogadores o jogo, com seus companheiros, às vezes sendo o homem do último passe, não o homem que vai receber, fazer a movimentação. Tanto que no primeiro gol, a jogada antes do escanteio sai de um passe dele que rompe a linha defensiva nas costas do zagueiro da seleção da Irlanda, e encontra o Dalot, que, enfim, depois centra e o João Félix perde o gol. O Dalot poderia até ter feito o gol. No escanteio, Portugal faz 1-0. Então, quer dizer, movimentações do Cristiano caindo um pouquinho mais pela direita, que funcionaram muito bem nesse jogo.
O primeiro gol do escanteio é um erro de criança da seleção da Irlanda, né? Os caras batem o escanteio, vão tocando até o João Félix ficar com um ângulo para bater, ele faz 1-0. Ninguém deu combate. E aí você vê também a dificuldade que tem a seleção da Irlanda de jogar futebol, né? Então, obviamente que tem ali umas carências que foram exploradas muito bem pela seleção portuguesa. No final do primeiro tempo, Portugal deu uma outra brecha ali, não foi o melhor time, mas no segundo tempo Portugal tomou conta do jogo definitivamente, poderia ter feito mais gols do que efetivamente fez, né? O Roberto Martínez fez 5 mudanças, isso é importante porque ele girou bastante o time, deu oportunidade, deu tempo, deu minutos para todo mundo. Só o Rui Patrício que não teve minutagem nesses jogos de preparação, até porque o Sá está na frente dele na disputa como goleiro, né? O Diogo Costa é o titular, mas o segundo, o reserva, é o Sá. E o time melhorou no segundo tempo, tá? Com a entrada do Diogo Jota, saiu o Rafael Leão e com o Rubem Neves no meio-campo, né? O Rubem Neves é um jogador muito, muito interessante, especialmente na bola longa, e é na bola longa que ele encontra o Cristiano Ronaldo, onde? Caindo pela direita. E aí é o talento do cara, né? Se o Cristiano Ronaldo já não é mais aquele jogador de drible da época do Manchester United, se o Cristiano Ronaldo já não é mais aquela explosão, aquela força da natureza, verticalmente falando, da época de Real Madrid, né? Aquele serial killer que, enfim, ganhava na velocidade de qualquer zagueiro, hoje é um jogador muito, muito importante na leitura dos espaços, na leitura do jogo e na finalização. Ele recebe a bola, ele corta para dentro e bate no ângulo do goleiro, onde a coruja dorme, e faz um golaço. Ele já tinha colocado uma bola na trave de falta no primeiro tempo, mas a bola desvia na barreira e já tinha sido importante. Mas ele faz um golaço. E depois, o Diogo Jota, que entrou muito ligado no jogo, aliás, o Diogo Jota tá sempre muito ligado no jogo, né? Acabou fazendo assistência para ele finalizar de primeira dentro da área como um killer, aí sim sentiu o cheiro do sangue e fez o 2-0. O 3-0, perdão. Cara, para falar do Cristiano Ronaldo, e aí sintetizar o que eu penso, há algumas linhas de pensamento, né? Na verdade, são duas aqui em Portugal. Primeiro, a galera que acha que ele não deve ser mais convocado, que ele já tá velho, que ele atrapalha o ambiente da seleção, que ele centraliza tudo nele. E depois há a galera mais lúcida. Vamos ser sinceros. Vocês deixariam o Cristiano Ronaldo fora da seleção de Portugal? Portugal hoje tem um centroavante, um número 9, com a capacidade de finalização que tem Cristiano Ronaldo? Não tem. O Gonçalo Ramos é bom jogador, é jovem, mas fez uma temporada mais ou menos. Bons números no Campeonato Francês, muitos jogos na reserva, muita instabilidade, não fez uma grande época, uma grande temporada como fez no Benfica, por exemplo, recentemente. O Cristiano Ronaldo tem uma capacidade de finalização que é uma das melhores da história desse jogo. E mesmo ele não tendo mais essa explosão, esse drible, outras características que outrora fizeram dele o melhor jogador de futebol do mundo, por algumas temporadas, cara, ele consegue entregar muitas vezes algo que a seleção portuguesa precisa. Quesada ele vai ser titular na Eurocopa, ele vai começar como titular. Toda o contexto das eliminatórias mostraram que o Roberto Martínez conta com ele como titular. A seleção foi preparada com ele como titular. E ele vai ser titular. Esses 2 gols contra a Irlanda mostram que ele é muito capaz de ajudar e de ser, inclusive, protagonista. Ele completou aí, em termos de números, 130 gols com a seleção portuguesa, é o maior artilheiro da história da seleção, 895 gols na carreira, faltam 5 para ele bater 900 e pode bater, inclusive, na Eurocopa. Muita gente apostando nisso. Eu acho que ele é muito, muito útil, tá? Eu já falei aqui algumas vezes que eu não acho que ele tem que ser titular absoluto, intocável. Eu acho que quando ele tá mal dentro do jogo, cabe ao treinador ter essa leitura, ou se ele não fizer uma boa fase de grupo, se ele fizer jogos ruins, de repente mudar o curso, e ele também tem que ter o entendimento que ele tem 39 anos e que ele é uma presença que é
mais do que dentro de campo, importante fora de campo também para dar essa fome para os jogadores, para os seus companheiros, porque o título é muito importante para ele, não apenas as suas performances individuais, e fome para esse cara não falta. Ele tá com 39 anos, ele tá indo como um menino para essa Eurocopa. Cara, ele tava chorando porque o time dele perdeu a Copa do Rei Árabe lá outro dia. É ainda um bicho competitivo. É ainda um animal competitivo. E ele vai ser importante se ele tiver a cabeça boa, se o Roberto Martínez souber, assim como eu acho que ele está sabendo gerenciar o Cristiano dentro da seleção, ele vai ser importante, tá? Acho que é ainda um jogador diferente no quesito finalização, no quesito posicionamento, e é um jogador que para a seleção portuguesa tem todo um simbolismo, cara, que é impressionante. O tamanho do Cristiano Ronaldo, né? O maior jogador da história desse país. Bom, dito isso, Portugal agora viaja para a Alemanha, tem um grupo médio em termos de dificuldade, não vai ser um grupo assim fácil, mas eu acho que é uma caminhada gradativa que pode fazer bem a seleção portuguesa. Estrear bem é muito importante. E vamos ver se vai conseguir fazer isso. É isso, meus caros. Um beijo para vocês. Tamo de volta, hein? Sim!